Então, uma boa noite para todos, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a mais essa terça de reuniões em nossa Casa Espírita. Iniciaremos hoje o capítulo 18 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que traz o título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, em comunhão com a espiritualidade superior, ele vai trazer nas subdivisões dos títulos. Parábola da festa de núpcias, ou parábola das bodas, a porta estreita, os que dizem Senhor, Senhor, a quem muito foi dado, muito será pedido. E dentro das instruções dos Espíritos, nós teremos o título das mensagens: Ao que tem, se lhe dará, e reconhece-se o cristão pelas suas obras. Então, durante um período, nós estudaremos esses itens trazidos por Allan Kardec. O item 1 e 2 deste capítulo 18, que nós estamos iniciando hoje, Kardec vai extrair uma passagem do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 22, versículos 1 a 14. É uma parábola trabalhada pelo Cristo, e Jesus, ao narrar essa parábola, ele se encontrava dentro do templo de Jerusalém. Para que nós possamos nos contextualizar, vamos imaginar que neste momento todos nós estamos transportando dos nossos lares e da Casa Espírita Cantinho de Jesus para aquele momento no templo, para ouvir a mensagem de Jesus. E estava ali presente não somente os apóstolos, discípulos, mas os escribas, os doutores da lei, os sacerdotes e a multidão que sempre seguia o Mestre. E estando ali, no Templo de Jerusalém, ao ser interpelado, questionado pelos sacerdotes do templo, pelos doutores da lei, ele vai trazer para nós uma série de parábolas, tendo dentro dessas parábolas esta que traz o nome Parábola da Festa de Núpcias, segundo algumas traduções, ou a Parábola das Bodas. Então, nós vamos ler a parábola para que possamos, então, familiarizar com a fala do Cristo. Eu vou ler, mas é como se nós estivéssemos escutando o Cristo. Vou utilizar aqui, né? A parábola das bodas. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aquelas ou aqueles
homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com a veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele umedeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro, pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esta é a parábola. E o versículo 14, muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos, foi o versículo que Allan Kardec utiliza para ser o título deste capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando Jesus terminou de contar a parábola, qual que deve ter sido a reação de todos aqueles que ali se encontravam próximo a ele? Da mesma forma que cada um de nós, hoje, ao lermos, ouvirmos esta parábola, que tipo de reação, que tipo de pensamento, que tipo de sentimentos nós trazemos ao ouvir esta narrativa vindo da boca de um espírito que nós sabemos hoje, pela doutrina espírita, ser o modelo e o guia de nossa humanidade. O que Jesus quis dizer? Quis ensinar? Bom, lá no Livro dos Espíritos, dentro da questão 627, o codificador Allan Kardec irá fazer a seguinte pergunta à espiritualidade. Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? Olha que pergunta interessante. 627. Está na terceira parte do Livro dos Espíritos. No primeiro capítulo, intitulado Lei Natural ou Divina. Jesus não veio e esteve entre nós. E o seu exemplo e o seu ensinamento, mediante as leis divinas, não são modelo? Não é a referência maior? Por que que os espíritos, então, vêm trazer para nós algo a mais daquilo que Jesus ensinou? Kardec quis saber qual é a utilidade da doutrina espírita, do espiritismo, hoje, no orbe terrestre. Qual é o objetivo de estarmos inseridos dentro do Consolador prometido pelo Cristo? Bom, os espíritos superiores irão responder a Allan Kardec. O ensino de Jesus era frequentemente, vejam bem, quando lermos as respostas, tanto quanto as perguntas do Livro dos Espíritos, precisamos estar atentos
estou aqui querendo fazer uma média com o Valdir, né? Porque Valdir é o nosso grande professor dentro do Livro dos Espíritos e temos aprendido muito, muito com ele. Mas os Espíritos estão mostrando para nós que a importância de estarmos atentos às colocações, tanto das perguntas quanto das respostas. As palavras que eles vão utilizando, e olha que eles tiveram que dosar dentro do campo mental dos mesmos, porque sabemos que os espíritos superiores têm uma capacidade mental muito elevada, de fazer com que nós identificássemos no processo linguístico em que ainda transitamos aquele ensinamento, aquela proposta. Então, se Jesus ele ensinou por parábolas, por alegorias, e eles vão dizer que era frequente, porque nem todo o ensinamento de Jesus foi em cima de parábolas ou de alegorias. Dentro dos 4 evangelhos, vamos observar ensinamentos diretos, sem parábolas, sem alegorias, sem símbolos. Bom, mas eles continuam. O ensino do mestre era frequentemente alegórico e em forma de parábolas, porque falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos, isto é, que a verdade seja conhecida, que ela esteja aberta, é fazer luz mediante esses ensinamentos, para que nós possamos ver com objetividade e clareza. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão poucos são os que as compreendem, e ainda menos os que a praticam. Então, olha a colocação dos espíritos. Poucos são aqueles que as compreendem, e ainda menos os que a praticam. Os espíritos estão falando para nós que, embora muitos, uma redundância aqui, que são poucos, têm procurado compreender, dentro desses poucos, menos ainda são os que praticam. É uma advertência. Porque o ensinamento, se nós pegarmos do ano 30 até 2030, vai completar 2000 anos. Porque Jesus inicia as pregações no ano 30, no ano 29 para o ano 30. Pois bem, nossa missão, quem? Dos espíritos superiores, é de despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas. Os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. O ensinamento dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua própria razão. Agora vejam bem, estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus. Quer dizer, a nossa responsabilidade como espíritas é muito grande. Porque se a espiritualidade superior afirma
dentro dessa pergunta 627, que eles estão encarregados de preparar o reino de Deus na terra, além de ser algo de suma importância para cada um de nós, é também um conforto e um consolo muito grande. Porque dentro da lei de progresso, a doutrina espírita afirma que a Terra, o orbe em que nós habitamos, mediante todas as tempestades e tudo aquilo que aparentemente está pelo lado avesso, vai chegar um período em que as coisas vão se abrir e veremos o horizonte promissor, como o sol, que é Jesus, a nos guiar. Este é um consolo, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade. Para cada um de nós que nos encontramos aqui, tendo em vista que neste capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos sendo convidados a participarmos da festa de núpcias, das bodas. E qual é essa festa? É o que nós vamos entender com Kardec. E por isso, para terminar, é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. Bom, então, como os espíritos responderam dessa forma, no capítulo 18, no item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, o próprio codificador, ele fará para nós a interpretação desta passagem. Sabemos que hoje, através de Francisco Cândido Xavier, o benfeitor Emmanuel, em comunhão com uma pleide de espíritos próximos a ele, ou até mesmo superiores a ele, fizeram com que chegasse até nós inúmeras interpretações dos textos bíblicos, não somente do Novo Testamento, quanto também do Velho. E o próprio Emmanuel, ele vai afirmar no prefácio da obra Caminho, Verdade e Vida, que ele apenas está dando uma pequena contribuição para que pudéssemos desenvolver em nós a capacidade de penetrar os textos e retirar desses ensinamentos aquela pérola preciosa e fazer com que essa pérola, ao ser acolhida em nossa intimidade, em nossos sentimentos, torna-se uma riqueza. Riqueza essa incorruptível, conforme colocou o próprio Emmanuel na lição que nós lemos hoje do livro Ceifa de Luz. Bom, a interpretação de Kardec é magistral. Não precisamos nos socorrer ou buscarmos outros intérpretes, embora isso seja importante, mas Kardec, no item 2, ele vai desenvolver nós, em comunhão com os espíritos superiores, essa parábola ensinada por Jesus. E ele inicia assim: o incrédulo ri desta parábola. Então vejam bem que interessante. Aqueles que trazem uma insensatez mediante
os ensinamentos de natureza espirituais, porque eu não vou aqui abranger religião, porque a doutrina espírita está nos ensinando que a proposta de religiosidade, que são o caminho que as religiões estão percorrendo na humanidade, tem como objetivo fazer com que nós desabrochemos a nossa espiritualidade. Então, aqueles que ainda não despertaram para o processo de espiritualidade em si mesmos, riem desta parábola. Não dão crédito, porque trazem uma incredulidade. E continua Kardec. Parece de uma pueril ingenuidade, eles irão afirmar, pois não admite que haja tantas dificuldades para a realização de um banquete, de uma festa, e ainda mais quando os convidados chegam ao ponto de massacrar os enviados do dono da casa. Olha, o que Kardec traz para nós como reflexão? Imagine que nós seremos convidados a participar de uma festa, hoje, na atualidade. E essa festa será uma festa de arromba. Vai ter música, vai ter a gastronomia de primeiríssima qualidade. E chega o convite para você, olha, Delano, ou qualquer um que aqui esteja, você está sendo convidado a participar da festa. Vai ser a festa do ano, quiçá a festa do século. Você não pode perder essa festa. Você iria? Ou você desprezaria, ignoraria de ir a essa festa? E, como na parábola ensinada por Jesus, alguns ainda massacrando, levando à morte, a perda do corpo físico, aqueles que foram enviados pelo rei ou pelo dono da festa com o convite. Então, como pode ser isso? É o que Kardec está dizendo. E aí ele continua. As parábolas, diz ele, quem? Os incrédulos, são naturalmente alegorias, mas não devem passar os limites do possível. Vejam bem que no Evangelho segundo o Espiritismo, são naturalmente alegorias, mas não devem passar os limites do possível. Kardec abra e fecha aspas. Ele está, então, trazendo um pensamento que não é dele, e nem dos espíritos superiores. Porque ele vai abrir aspas e fechar aspas para esta frase. E aí ele continua. O mesmo se pode dizer de todas as alegorias, das fábulas mais engenhosas, se não lhes descobrirmos o sentido oculto. É o que os espíritos vieram fazer, conforme lemos na questão 627 do Livro dos Espíritos. Fazer com que o ensinamento do Cristo agora esteja claro para todos. Jesus se inspirava nas usanças mais comuns da vida e adaptava as parábolas aos costumes e ao caráter do povo. Caráter é uma palavra muito importante, porque ela define a nossa intimidade. Ela caracteriza realmente quem somos. A intimidade do espírito se revela pelo seu caráter. A maioria delas, das parábolas,
tinha por fim fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual. É um ponto importantíssimo. Jesus, em todos os seus ensinamentos, está nos convidando a buscarmos a vida espiritual. Quando ele assim o diz, que está registrado pelo evangelista João: vim para que tenham vida. Mas nós não estamos vivos? Não estamos nos movimentando no plano físico? Sim. É uma das etapas da verdadeira vida. Porque vida abundante é a do espírito, fora do plano físico ou das dimensões físicas. Nesta parábola, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria, tudo é uma grande festa. É o primeiro ponto. Festa é sinônimo de alegria, mas de alegria saudável. Os convidados primeiros são os judeus, que Deus havia chamado em primeiro lugar para o entendimento e o conhecimento e a observância da lei. Os enviados do rei são os profetas, aqueles que vieram ao longo dos milênios, e quando falamos profeta, não estamos apenas designando o povo israelita, mas de todos aqueles irmãos que estiveram, em nome do Cristo, proporcionando o despertar das massas para esta realidade espiritual. Convidando não somente os judeus, aqui no caso, são os profetas, a seguir o caminho da verdadeira felicidade. Bom, eles vieram e convidaram. O que aconteceu com este convite? As palavras foram pouco ouvidas, as advertências foram desprezadas e muitos deles foram massacrados como os servos da parábola. Basta que vejamos no Velho Testamento alguns livros dos profetas, de como que eles foram tratados, os verdadeiros profetas. Então, estudaremos aqui mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, os falsos cristos e os falsos profetas. Os verdadeiros profetas, eles foram massacrados. Os convidados que deixam de comparecer, alegando que tinham de cuidar de seus campos, de seus negócios, representam as pessoas mundanas, absorvidas pelas coisas terrenas, mostram-se indiferentes para tudo aquilo que é celestial, espiritual. Bom, e Kardec vai desenvolvendo o ensinamento do Cristo. E aí, obviamente, que nós não poderemos ler tudo, fica o convite depois para que todos possam ler, estudar, raciocinar, refletir, analisar com muito carinho esse ensinamento. Kardec vai dizer assim: seria injusto, o penúltimo parágrafo do item 2, seria injusto, entretanto, acusar o povo inteiro por essa situação. Então, ele está desenvolvendo o pensamento e ele coloca que seria uma injustiça muito grande colocar todos os povos ou todos aqueles que foram convidados a não irem. Por quê? A responsabilidade coube principalmente aos fariseus,
aos saduceus, aos sacerdotes. Por isso, nós lembramos no início que Jesus estava dentro do templo. E os sacerdotes, os doutores da lei, que eram fariseus e saduceus, estavam ali ouvindo também. Fazia entender assim que a palavra, o ensinamento dele, Jesus, seria pregada a todos os outros povos. Por quê? Porque como aqueles não quiseram ir à festa, lá na parábola, o que Jesus narra para os servos do rei? E de buscar nas esquinas das ruas aqueles que realmente desejam vir à festa. E assim o fizeram. Esses são quem? Os povos pagãos e idólatras. E aí entra a figura de Paulo. Depois, levando a mensagem do Cristo e universalizando-a para todo o planeta. Pelo menos as regiões até então conhecidas do planeta àquela época. Porém, para fecharmos, não basta sermos convidados. Quando você é convidado para uma festa, você vai com qualquer roupa? Uma festa de casamento. Você não se prontifica a buscar uma roupa melhor, ou até mesmo comprar uma roupa, um vestido, um terno? Se somos assim no plano físico, com que roupa, com que roupagem nos apresentaremos na festa no reino dos céus, ensinada por Jesus? É para refletirmos. Por isso que Kardec fecha. Não basta ser simplesmente convidado. Não basta dizer-se cristão. Nem tampouco sentar-se à mesa para participar do banquete celeste. Se faz necessário, antes de tudo, e como uma condição expressa, que vistamos da túnica nupcial. Por essa lei, se encontra inteira nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Temos sempre batido nessa tecla, especialmente em nossos estudos às terças-feiras. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Foi por isso que Jesus disse, e que Kardec extrai este versículo 14 para ser o título do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 18. Muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. O convite tem sido direcionado há 2000 anos. Vamos refletir com muito carinho se estamos nos revestindo ou preparando-nos para essa festa grandiosa, para este banquete incomensurável no plano celestial. Nós agradecemos a oportunidade, passamos um pouco do tempo e rogamos a Jesus que nos abençoe e passamos agora para o Valdir. E no final, Valdir, por gentileza, faça a prece, ou se você não quiser fazer, convide alguém para fazer. Uma boa noite a todos e que Jesus nos abençoe. Ok. Boa noite a todos mais uma vez. Boa noite, Delano, muito obrigado aí pela oportunidade, pelo estudo e pela participação. Essa batata está assando, Delano. Você está falando aí que eu sou professor, que não sei o quê? Me aguarde. Tá? Daqui uns dias você vai ser professor. Bom, gente, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, né? As citações, as referências, os estudos, né? Os chamamentos, convites. Realmente, todos nós precisamos refletir muito
sobre tudo isso que tem sido apresentado a nós como convite para o nosso crescimento espiritual. E é preciso que a gente realmente leve a sério esse convite aí e faça alguma coisa nesse sentido. Na verdade, o assunto vai continuar, né? Porque nós estamos continuando o estudo do Livro dos Espíritos. Aliás, hoje vamos dizer que hoje é um marco, né? Questão número 1000 do Livro dos Espíritos. Número 1000. Faltam 18 ou 19, né? 1019. Então, hoje a gente entra na 1000. Muito brevemente terminaremos a parte das perguntas, vamos entrar na conclusão, e logo após a conclusão a gente deve voltar lá no início e começar tudo de novo, lá na introdução. Mas ensinamentos, lembranças, retornos, voltando a questões anteriores, essa interligação da codificação toda, como o Delano fez, que a gente acaba fazendo também, precisa ser feito, né? A ligação Livros dos Espíritos, Evangelho, Céu e Inferno, Gênesis, ou seja, toda a codificação e ainda os complementos das obras que vêm para nos ajudar, do Emmanuel, da Luiz e outros mais, né? Então, é importante que a gente atente para isso e que o ensinamento, as lembranças todas, sejam uma forma de consolidar para nós o convite e ele ficar cada vez mais evidente, mais necessário, né? Então, hoje nós vamos para a questão número 1000, ainda tratando das esperanças e consolações, a quarta parte do livro, capítulo 2, penas e gozos futuros, expiação e arrependimento. Vai da 990 até 1002. Pergunta: já desde esta vida, poderemos ir resgatando as nossas faltas? Aí, ao convite aí de uma outra forma. Nós estamos vendo aí a expiação e arrependimento. Então, a expiação é aquela pena imposta ao espírito criminoso. Alguém que cometeu faltas, erros, enganos. O arrependimento é o momento em que nós viramos as coisas, viramos a página e vamos iniciar uma página nova e diferente. O convite, às vezes, está exatamente no que antecede o virar da página. E a partir de aceitar o convite, a gente vira a página e aí começa. Já desde essa vida, pergunta aos espíritos, né? Poderemos ir resgatando as nossas faltas? Alguém aí tem alguma falta? Se tiver, espero que não, mas se tiver, e se surgir uma consciência disso, comece a pensar nessa possibilidade. Sim, a resposta. Sim, é possível, é necessário, reparando-as. Mas não creais que as resgateis mediante algumas privações pueris, ou distribuindo em esmolas o que possuirdes, depois que morrerdes, quando de nada mais precisais. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. Tipo, quando eu morrer, eu vou deixar tudo para os pobres. Ou vou deixar tudo, vou doar tudo, já fiz meu testamento, né? Já distribuí tudo para meus filhos, netos, parentes, todas as pessoas. Deixei uma coisa ou outra para alguém diferente da família. E a pessoa bate no peito dizendo que fez uma grande vantagem, né? Na verdade, a proposta é que não seja feito dessa forma, e dessa forma não terá grande proveito. E esse proveito aparente, ele foi passado para nós quase como uma ilusão. Ao longo de muito tempo, nós recebemos a informação de que, se fizéssemos essas doações para situações, para lugares específicos em determinados momentos, a gente seria salvo. Outro de que o arrependimento, no momento final, ainda seria possível a salvação. A crença de que
acreditar em Jesus, né? Fé em Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a sua família. Isso gerou interpretações muito enganosas. Foi necessário no momento. Mas hoje nós estamos vendo um outro lado de tudo isso aí. Então, é a partir de agora que nós precisamos rever tudo isso. Rever a realidade disso. Como que é isso? Quem de nós simplesmente relevaria uma falta, um prejuízo que alguém causasse, sem dar oportunidade para que essa pessoa pudesse repor de alguma forma? E se nós não faríamos isso, se consideraríamos justo fazer isso, Deus, muito mais justamente, nos concede essa oportunidade, em forma de perdão e de misericórdia. Então, todos nós poderemos resgatar as nossas faltas, já nessa existência. A partir de já, de hoje, de agora. Não é a partir de amanhã, não. A partir de agora. Mas fazendo algo que seja realmente completo e concreto. E o Delano acabou de citar. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. É buscar esse capítulo, ler, entender qual foi o verdadeiro conceito de caridade que foi passado, e nós vamos compreender bem o que é necessário fazer. Ele continua assim: a perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos, com objetivo exclusivamente pessoal. Quem maltrata o corpo, quem maltrata a vida física, em nome de resgate, em nome de correção de faltas, pode não estar corrigindo nada e pode estar se prejudicando mais ainda. Porque não está oferecendo nada em forma de conserto daquilo que fez errado. O ideal é que a gente faça realmente alguma coisa. Que faça algo que realmente seja bom para a humanidade. Ele cita aqui como referência a questão 726, que diz assim: visto que os sofrimentos deste mundo nos elevam, se os suportarmos devidamente, dar-se-á que também nos elevam os que nós mesmos nos criamos? A resposta é: os sofrimentos naturais são os únicos que elevam, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários de nada servem quando não concorrem para o bem de outrem. Supões que se adiantam no caminho do progresso os que abreviam a vida, mediante rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de muitas seitas? Por que, de preferência, não trabalham pelo bem de seus semelhantes? Visitam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para alívio dos infelizes, e então suas vidas serão úteis e, portanto, agradáveis a Deus. Sofrer alguém voluntariamente, apenas por seu próprio bem, é egoísmo. Sofrer pelos outros é caridade. Tais os preceitos do Cristo. E tem mais. Vamos lá no capítulo do Fora da Caridade da Nossa Salvação? Vamos lá um pouquinho? Todo mundo já ouviu falar aquela parte do Evangelho lá que fala do juízo final, né? Aqui está claríssimo essa proposta. Só que a interpretação, às vezes, fica confusa, porque a gente interpreta de uma forma muito literal. E é claro que a gente tem que aprofundar na letra, a partir da letra, aprofundar para chegar na essência.
No capítulo 15, no item 1, o subtítulo é assim: o de que precisa o Espírito para ser salvo? E logo depois vem a parábola do bom samaritano. Mas nesse item 1, vamos ver o item completo. Vamos prestar atenção nesse item, que vocês vão ver que como que está claro aqui. Quando a gente presta atenção por esse outro ângulo. Ele diz assim: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes das ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai. Tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Careci de teto e me hospedastes. Estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes. Estive preso e me fostes ver. Então, vejam aí, a lista está exatamente aí. Ó. Tive fome e me destes de comer. Qual a avaliação que nós vamos fazendo aí dos nossos comportamentos? Nós estamos aliviando a fome de alguém? Tive sede e me destes de beber. Estamos aliviando a sede, tanto a fome e a sede de alimentos mesmo, de água mesmo, quanto de conhecimento, quanto de comportamento, quanto de compartilhar melhores sentimentos, melhores amizades, por exemplo. Careci de teto e me hospedastes. Estive nu e me vestistes. Achei-me doente e me visitastes. Estive preso e me fostes ver. Então responder-lhe-ão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te damos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te hospedamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: em verdade vos digo, todas as vezes que isso fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno. Daí que surgem as interpretações de que quem fez determinadas coisas não tem solução, né? Está aí. É um texto, uma versão bíblica, né? Que muitos interpretaram como se fosse verdade absoluta isso, dessa forma. Então, ide para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e os seus anjos. Ou seja, o diabo e os seus mensageiros, né? Os seus acompanhantes. Porquanto tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Precisei de teto e não me agasalhastes. Estive sem roupa e não me vestistes. Estive doente e no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer? Com sede e não te demos de beber? Sem teto ou sem roupa, doente ou preso e não te assistimos? Ele então lhes responderá:
em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com a assistência a um destes mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Um suplício que seria não eterno, mas por muito tempo, o tempo suficiente para a conscientização de aceitar o convite, e a vida eterna, porque a vida já é realmente eterna, mas uma vida eterna e feliz, e saudável e tranquila, porque fez a melhor opção. Ou seja, optou pelo principal mandamento de Jesus depois do amar a Deus sobre todas as coisas. Ele optou pelo amor ao próximo. Então, a resposta está exatamente aí. Amar o próximo, dando a ele toda a assistência possível, tanto material, quanto moral, quanto espiritual. Cada um faça pelo próximo, fazendo a si mesmo também, aquilo que realmente é necessário para uma vida feliz. Se nós fizermos isso, nós já estaremos resgatando as nossas faltas nessa existência. Aí, na continuação da resposta aqui, da questão número 1000, ele diz assim, só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. De que serve para a sua justificação que restitua, depois de morrer, os bens mal adquiridos, quando se lhe tornaram inúteis e deles tirou todo o proveito? De que lhe serve privar-se de alguns gozos fúteis, de algumas superfluidades, se permanece integral o dano que causou a outrem? De que lhe serve, finalmente, humilhar-se diante de Deus, se perante os homens conserva o seu orgulho? Então, são as questões que estão sendo apresentadas que até dispensa a interpretação. Fica fácil para a gente ler e entender com muita clareza. Então, existe, o Delano citou que tem ensinamentos nos evangelhos que estão muito claros. Tem ensinamentos que a gente pode ler e, lendo com atenção, a gente vai entender a mensagem. E essa mensagem entendida precisa ser cumprida, vivida. É a outra fase, é o outro momento. Então, eu vinha agindo de uma determinada forma. Um dia eu sou convidado a agir de outra forma. Eu entendo o convite, entendo a explicação, entendo que o convite é para mim, que eu estou incluído nesse convite também. Aí eu me arrependo do que eu vinha fazendo até então, um arrependimento saudável, tranquilo. E resolvo, a partir daquele momento ali, fazer diferente. Mas como que eu vou fazer diferente? Assistindo ao próximo. Praticando isso que está sendo chamado de caridade, no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, em especial. E assim que nós lemos e entendemos mais amplamente esse capítulo, nós vamos entender que o principal beneficiário da nossa caridade somos nós. Então, é preciso que façamos essa caridade por nós mesmos. Ok até aí, gente? Tudo bem? Posso ir para 1001? A 1001 diz assim, nenhum mérito haverá em assegurarmos para depois de nossa morte emprego útil aos bens que possuímos?
nenhum mérito haverá em assegurarmos para depois de nossa morte emprego útil aos bens que possuímos? A resposta é interessante, né? Nenhum mérito não é o termo. Isso sempre é melhor do que nada. Até me lembrei que um dia uma pessoa chegou para mim e falou assim: eu não consigo frequentar as reuniões assiduamente, no dia certo, no horário certo, por causa do meu trabalho. Aí eu disse a ele assim: frequente o dia e a hora que você puder. Mas pode? Falei, pode. Frequente uma reunião pública uma vez por semana, independente do dia, enquanto você não puder fixar numa reunião e fixar numa atividade específica numa reunião. Então, a reunião pública, para quem ainda não pode assumir um compromisso, uma reunião fixa no dia marcado e hora marcada, a reunião pública, em algumas casas, tem todos os dias. Quem não pode ir toda terça-feira, vá uma semana na terça, a outra na segunda, a outra na quarta, a outra na quinta, principalmente agora que está sendo tudo reunião pública online, né? Então não está tendo reunião mediúnica assim, caracterizada mesmo como é na casa espírita. Então não pode terça, assista de quarta. Não pode no cantinho, assista de outra casa, lá do Gracos, lá do Cassimiro Cunha, lá do Albin Teixeira. Em algum lugar vai ter uma reunião pública onde as pessoas estarão estudando a doutrina e o evangelho. Ah, mas pode? Ou seja, isso vale? Vale. Aí ele insistiu comigo nisso, eu estou me lembrando que eu falei exatamente isso com ele aqui. Ó. Falei, fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada. Pensem nisso. Não nos permitamos a desculpa, ah, não, terça-feira eu não posso, então não vou. Não, vá outro dia. Eu não posso chegar pontualmente às 8. Tudo bem, chega às 8h15, 8h20, 8h30, 9. E fique o tempo que for possível. Tudo isso é melhor do que nada. Porque em meia hora, em 5 minutos, às vezes, a gente pode aprender muita coisa. Tem muita gente que assiste uma reunião igual essa nossa, de 1h30, mas só vai pegar um trechinho do ensinamento que vai tocar profundamente e será o ponto onde a pessoa precisava se apoiar. Então, é importante fazer alguma coisa. Uma outra coisa importante, aproveitando aqui, é a questão da gente não se permitir transformar fatos em problemas. Eu tenho alguma coisa, não tenho como passar. Ah, então, eu ter as coisas é um fato. Até um determinado momento, isso não é problema, porque são as coisas que eu adquiri, que eu comprei, que eu consegui de alguma forma, e estão sob a minha responsabilidade. Eu ainda não sei o que fazer dessas coisas, mas de repente eu sinto a morte aproximando. Então eu preciso fazer alguma coisa positiva e não passar a fazer disso um problema para a eternidade. Ou deixar um problema para que as pessoas criem outros em cima disso. Vamos analisar essa questão do otimismo, a questão da solução das coisas. É preciso aprender a solucionar. É preciso aprender a encontrar solução positiva para tudo, inclusive para os bens que nós estamos acumulando. Vamos encontrar uma solução, uma aplicação positiva para tudo isso e não vamos transformar tudo no problema. Não vamos permitir que as coisas, que o dinheiro, por exemplo, queime as nossas mãos. Vamos utilizá-lo positivamente, vamos aproveitá-lo dentro das nossas possibilidades
E dentro disso, vamos oferecer algo a alguém sem permitir que nada disso se transforme em algum problema. O que ele fala aqui? A desgraça, porém, é que aquele que só depois de morto dá é quase sempre mais egoísta do que generoso. Quer ter o fruto do bem sem o trabalho de praticá-lo. Então, enquanto eu estou aqui, é meu, é para mim, eu vou usar, eu vou desfrutar, eu. Depois que eu morrer, aí sim pode distribuir. Humildade? Caridade? Simplicidade? Não. Egoísmo. Então, ficará caracterizado assim. Duplo proveito tira aquele que, em vida, se priva de alguma coisa, o mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que lhe devem a felicidade. Eu sei que todos que estão aqui já ajudaram de alguma forma. Eu sei que todos que estamos aqui ainda ajudamos de alguma forma. Então, eu sei que todos que estão aqui já observaram e já analisaram o prazer íntimo que é você poder ajudar alguém. Você ter condição de tirar um dinheiro do seu bolso, por exemplo, e oferecer para uma pessoa comprar comida. É um prazer especial. Uma pessoa chega para você e pede: dá para você inteirar aqui o meu marmitex? E você pergunta para ele quanto é o marmitex? E ele diz R$10. E você tira prazerosamente os R$10 do bolso e oferece àquela pessoa. Você vê a alegria estampada naquele rosto, talvez não por causa da fome que vai matar, mas muito mais pelo sentimento que aquela pessoa tem, pela certeza que ela passa a ter, pelo menos naquele momento, que Deus existe e está, de alguma forma, sendo providencial com ele ou com ela, com essa pessoa. Aí a gente entra no julgamento, é quando o pessimismo entra. Ah, mas e se eu der o dinheiro para ele e ele for comprar droga? Se ele for comprar cigarro, bebida ou coisa parecida, não é assim? Compre o marmitex, se não tiver essa confiança. Mas se você tiver confiança, e eu tenho para mim que essa ajuda é mais ampla quando você confia na pessoa de dar a ela a oportunidade de ser responsável pelo pedido que ela fez, no sentido de cumprir o que ela disse que faria com o resultado que você ofereceu. Por outro lado, a nossa responsabilidade é de ajudar. E a nossa intenção de ajudar para que a pessoa compre a comida que ela pediu vai ser muito positiva para nós. Mas se ela comprar droga, ela está comprando o que ela acha que precisa naquele momento. E ainda assim pode ser positivo, porque uma pessoa que tem um vício muito intenso e sofre quando não pode alimentar aquele vício, ela pode fazer coisas muito piores contra ela mesma e contra outras pessoas. E a nossa ajuda pode ser que impeça que ela cometa um crime muito mais grave. Tudo isso precisa ser analisado e nós poderíamos fazer nessa intenção de simplesmente ajudar,
mas tendo uma certeza que o principal beneficiado, o principal ajudado na ajuda que oferecemos aos outros, somos nós mesmos. É preciso que tenhamos essa consciência. E ainda tem um outro detalhe importante. Não é só as questões materiais, não é só a doação física, porque às vezes a gente não tem o dinheiro naquele momento, ou não pode, às vezes tem, mas não pode, porque vai desinterar, por exemplo. Né? Então, dê atenção, dê resposta educada, olhe, sorria, converse, crie um clima para que aquela pessoa não se sinta humilhada pelo seu não, para que ela se sinta até num sentido de igualdade, porque ela não tem, mas você que parecia ter, porque está às vezes mais bem vestido que ela, você diz que naquele momento você não tem, você não pode. E dependendo de como a gente fala isso, essa pessoa pode se sentir bem também e até consolada. E animada a continuar tentando até conseguir realmente completar o seu marmitex. É preciso que a gente pense assim. É preciso que a gente analise por esse lado. Nós estamos vivendo um momento de muita fome, de miséria. Tem muita gente na miséria. Tem muita gente passando falta de tudo. E, por outro lado, tem muita gente com supérfluo. Eu não sei o que é supérfluo para o outro. Ninguém sabe, ninguém deveria saber. Nós deveríamos saber o que é supérfluo para nós. Nós deveríamos saber o que é necessário desprender já, agora, antes do Covid nos pegar e nos levar. Porque depois que levar, o que ficar aí e não foi bem utilizado vai ser peso. Né? Então, vamos ver o que é possível agora. O que agora é supérfluo para mim? Vou oferecer a alguém. E ainda vai sobrar muita coisa. Né? Mas faça o mínimo, pelo menos. Isso sempre é melhor do que nada. O mínimo é melhor do que nada. Um pouquinho é melhor do que nada. Então, façamos esse pouquinho dentro das nossas posses, dentro das nossas condições, para que o outro possa se beneficiar do nosso pouquinho. Mas lá está o egoísmo a dizer, aí na continuação da resposta, né? Duplo proveito tira aquele que em vida se priva de alguma coisa. O mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que lhe devem a felicidade. Mas lá está o egoísmo a dizer-lhe, o que dás, tiras aos teus gozos. E como o egoísmo fala mais alto do que o desinteresse e a caridade, o homem guarda o que possui, pretextando suas necessidades pessoais e as exigências da sua posição. Ah, lastimai aquele que desconhece o prazer de dar. Acha-se verdadeiramente privado de um dos mais puros e suaves gozos. Submetendo-o à prova da riqueza, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro, houve Deus, por bem, conceder-lhe como compensação a ventura da generosidade de já neste mundo poder gozar. Então, isso aqui, esse espírito que respondeu isso aqui, ele deve ter me copiado, né? Porque eu falei um pouco antes, tudo isso aqui, né? Ele deve ter me copiado. Mas é isso. É preciso que quem... aquilo que eu disse antes, eu vou repetir. Eu sei que todos já ajudaram.
Mas analisem como que foi essa ajuda. Qual foi a sua observação pessoal sobre essa ajuda? É isso que é o importante, essa avaliação pessoal da ajuda. O que diz a parábola que eu li aqui agora? Aquela do juízo final, né? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, colocará diante de si todas as nações. Aí a gente pensa assim, o Filho do Homem é Jesus? A maioria responde que sim, que é Jesus. Mas será que é Jesus? Será que Jesus viria fazer um julgamento e separaria as pessoas assim? E colocaria os considerados ovelhas à direita, os considerados bodes à esquerda? Ou seja, o certo à direita, o errado à esquerda? Jesus faria isso. Jesus diria aos da direita: vinde, benditos, e vai assumir o reino dos céus pela eternidade. E os da esquerda, malditos, vá para o fogo do inferno lá, para a eternidade também. Será que a gente consegue imaginar Jesus dizendo e fazendo isso? Pense um pouquinho. Ah, tá. Assim, eu realmente não consigo imaginar Jesus fazendo isso, não. Então tá, então quem é esse filho do homem que vai lá assumir o trono da sua glória? O filho do homem, a definição que eu acho mais importante, mais interessante, é a do Pastorino. É que ele explica essa questão. Ele diz que o filho do homem é o filho da humanidade, é o filho da experiência humana, é o espírito que venceu todas as etapas da humanidade e, naquele momento, ele perde a sua condição de animalidade e assume definitivamente a sua condição de humanidade, de humano. Ele passa a ser filho do homem porque, naquele momento, ele perde a necessidade de reencarnar através da mulher. Então, ele não vai ser mais filho da mulher, no sentido de reencarnação, e passa a ser filho do homem, porque ele atingiu o trono da glória. Por que é o trono da glória que ele assume? E por que esse juízo, esse julgamento? Porque o nosso principal juiz é a nossa consciência. É onde está escrita a lei de Deus. E é lá que nós vamos fazer a avaliação do que fizemos ou não fizemos de acordo com a lei de Deus. Então eu faço lá, eu coloco diante de mim todas as nações, todas as oportunidades, todas as situações que eu vivi durante as minhas existências humanas. Aí eu vou passar em revista todas elas e vou fazer aquela chamada dos itens que são colocados. Eu assisti aos que estavam com fome? Assisti. A minha consciência diz que sim. Eu assisti aos que estavam com sede? Sim, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Eu dei agasalho para quem estava com frio? Eu ofereci teto a quem estava desabrigado? Eu visitei os doentes? Eu visitei os presos? Sim, a minha consciência diz que ao longo das minhas existências eu consegui fazer tudo isso. Então eu posso assumir o trono da glória, porque a minha consciência confirmou para mim que eu fiz isso. Mas no dia a dia aqui, esse prazer que está falando aqui, esse prazer, ele é o pequeno prazer que nós vamos somando por pequenas atitudes que fazemos, mesmo tendo alguns que estão erradas ainda. Mas tem algumas que são boas, que são prazerosas e que são realmente positivas. Então, essas é que serão somadas até chegar a um ponto em que todas serão positivas e serão o resultado dos prazeres todos que nós tivemos ajudando.
Mas se eu já ajudei, como eu disse que todos eles já ajudaram, mas não sentiu nenhum prazer em ajudar, não percebeu, não observou, perdeu a oportunidade. É preciso observar. Uma coisa é a gente fazer a ostentação daquilo que fez. Jesus condena isso. Não permitir que a esquerda perceba o que dá à direita. Agora, a direita nossa deve perceber, observar, pode valorizar cada coisa que faz com o seu devido valor intimamente, sem ter que falar para os outros o que fez. Olha a importância e a diferença disso. Eu sei o que eu já fiz. Eu sei o que eu senti quando fiz, tanto de certo quanto de errado. Então, nós temos que aprender a observar e a valorizar o que foi correto, o que foi bom, e, de uma certa forma, desvalorizar o que foi errado, não no sentido de desvalorizar a experiência, mas valorizar o erro para que o erro não seja repetido. É importante analisar, observar, sentir o que eu fiz hoje. Foi bom ou foi ruim? Para quem? Para o outro? Eu não sei. Eu imagino que foi bom para o outro. Porque para mim foi muito bom. Então hoje eu tive mais um incentivo para amanhã fazer um pouco mais e melhor. E é assim que nós vamos somando as existências, e ao somar as existências, nós vamos consolidando esse filho do homem, o filho da humanidade, o Adão. O Adão, o nome Adão, a expressão Adão, está relacionado com humanidade. A nossa condição humana, ela vai começar definitivamente lá no simbolismo do Adão e vai continuar até chegar no Cristo. Quando nasce Jesus, nasce o novo Adão, o Adão evoluído, consolidado, elevado, o Filho do homem, o resultado da humanidade, o resultado da condição humana. A Tatiana está dizendo aqui que pode ser considerado filho da racionalidade, filho do domínio da razão sobre os instintos. Essa dominação transformou os instintos em sentimento. Então, quando nós temos os instintos transformados em sentimentos, o ponto máximo do sentimento é o amor. E aí nós vamos amar a humanidade, amar as pessoas, amar a nós mesmos. Quem ama a si, ama ao próximo. Quem ama ao próximo, ama a Deus. Quem ama ao próximo e a Deus, fecha o triângulo que a Joana de Ângeles tem fechado para nós. É preciso amar a si mesmo, amar ao próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo, amar o próximo. Amando o próximo, você ama a Deus. Não tem como amar ao próximo sem amar a Deus. E não tem como amar a Deus sem amar ao próximo. Então, Deus é o resultado do nosso amor a nós e ao próximo. Ou seja, é o resultado do amor. Esse amor que nós estamos desenvolvendo e que não cabe questionamentos, que não cabe dúvidas, que não cabe negativismo, pessimismo. É preciso encontrar as soluções saudáveis e positivas para todas as coisas. E elas existem. Por pior que seja o momento e a situação, com uma gotinha de amor,
com uma gotinha de sentimento, com uma gotinha de paciência, de tolerância, de tranquilidade, nós conseguimos encontrar a solução ideal. Reflitamos sobre tudo isso, porque nós estamos nessa fase aqui, que é a fase do resgate dos nossos erros lá do passado. E para resgatar, é preciso consertar de fato, fazendo algo positivo. Aqui nós finalizamos agradecendo a todos pela oportunidade, pela presença e pela audiência, né?